Glória a Deus. Abra sua Bíblia, amada. Nós vamos trazer a palavra nesta noite. Glória a Deus. Filipenses, livro de carta de Paulo ali a Filipenses, capítulo 2, e o versículo 12, 13, 14 e 15 em diante. Nós vamos fazer uma leitura extensiva, mas para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? A minha Bíblia fugiu aqui. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante, diz assim: assim que, meus amados, tal como sempre obedecestes, não apenas em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, fazei todo o possível para conseguir a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem em vós opera tanto o querer como realizar por sua vontade, por sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem discussões, a fim de que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, sem mancha no meio de uma geração tortuosa e perversa, no meio do qual resplandeceis como luz do mundo. Mantende com firmeza a palavra da vida, para que no dia que em Cristo eu possa gloriar-me de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. Amém? Glória a Deus. Eu venho nesta noite trazer uma palavra, estava meio que preparado, o pastor passou para nós essa incumbência, e estava até preocupado, falei, Deus, o que eu vou pregar? Aí o Senhor colocou essa palavra no nosso coração, assim que abri a Bíblia e comecei a ler, Deus colocou em nosso coração. E nós vamos falar hoje sobre murmuração. O que é murmuração? Vamos aprender um pouco juntos a respeito da murmuração. Paulo, ele escreve aos Filipenses, porque Filipenses estava passando dificuldades, problemas ali, e ele, quando você começa a ler, ele diz ali, ele começa a dar testemunho da sua vida, porque o povo já estava passando uma certa dificuldade, estava passando por problemas, e estavam atônitos, porque não estava achando salvação, não estava achando uma saída. E Paulo começa a falar, ele, quando ele fala ali no primeiro capítulo, ele diz ali a respeito da sua vida, dizendo para os irmãos que não era para estar olhando essas coisas, porque ele passou por dificuldades, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi judiado, ele foi machucado, foi amargurado, foi sofrido pelos homens, foi perseguido. E ali Paulo, ele começa a falar para eles a respeito disso. E aí ele também dá um exemplo de Jesus Cristo, que não usurpou, ou seja, não considerou, ele não se lembrou, ele não se importou que ele fosse filho de Deus ou que ele fosse o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que Paulo fala para o povo, né? Para não ligar para isso, porque Jesus Cristo veio, quando ele subiu o Getsemane ali, ele falou para o Pai, se for possível de mim, passa esse cálice, mas se também não for, que eu cumpra, mas me dê força, me dê graça. E ali Paulo começou a explicar ao povo, porque o povo estava passando a dificuldade e começou a murmurar. E eu marquei alguns aspectos aqui, que diz assim: no mundo as pessoas são estimuladas a reclamar, fazer greves e reivindicar. É o que mais nós vemos hoje na nossa atualidade, né? Naquilo que nós chamamos de sociedade, né? Nós vimos o quê? Quando os banqueiros, eles não estão de acordo com o salário deles, o que eles fazem? E a CUT vai lá, reúne todos os banqueiros do Brasil todo, faz uma mobilização, né, nacional, e simplesmente acabou, nós não vamos trabalhar. Assim, quando vão mandar embora um pessoal da GM, que o povo não quer que seja, porque se estimular o desemprego de um, vai do outro, e assim um efeito cascata. O que faz? A CUT corre lá
e faz a mesma coisa, faz greve para poder travar aquela dificuldade. E o mundo, ele é estimulado por isso, né? As pessoas reclamarem. Nós temos o último feito aí, o que aconteceu? Foi esse tal do projeto Lava Jato, né? Teve toda essa dificuldade, aí descobriram um monte de podre da Dilma, o povo foi para a rua, se mobilizou, foi para a rua lá, brigou, lutou, até que fez forças e conseguiram arrancar ela do poder. Por quê? Porque o mundo faz isso. Mas não foi o povo que foi por livre e espontânea vontade. O povo foi estimulado, né? Porque teve líderes, né? Ou seja, políticos lá em cima, influenciadores, pessoas que são influenciadores, levaram o povo a isso. E o povo vai na barca, não está nem aí, vai embora, né? Eu acho que melhor para mim, e nós vamos, né? E na igreja nós temos um conceito diferente, né? Na igreja é diferente. E aí a gente toma um choque da sociedade, nós batemos um choque com a sociedade, porque na igreja o conselho é outro, é fazer todas as coisas sem murmurar, assim como lemos aqui em Filipenses 2,14, Paulo diz ao povo, fazei tudo sem murmuração e sem discussão, e que é o mais difícil no ser humano. O que um ser humano tem mais de difícil é ele não murmurar, é ele não reclamar, pelo menos por uma mínima coisa que acontece na sua vida. Ou seja, está andando, dá um tropeção, ou seja, cai uma coisa da mão, tudo nós reclamamos, tudo nós murmuramos. E aí, Paulo começa a falar aos filipenses a respeito disso, e ele começa a dar ali alguns exemplos, né, da vida dele, da vida de outros irmãos, a própria vida de Jesus Cristo, né, que no mundo tereis aflições, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições. As pessoas, até hoje eu abri a televisão de manhã, e aí tinha uma certa igreja falando que se o cara tivesse quebrado do jeito que ele tivesse, podia ir para a igreja dele, que ele ia mudar a história, que ele ia orar, e o Deus do poder dele, da vida dele, ia mudar a história, ia restaurar ali a empresa dele. E ali estourou de ligações, eu acho que umas 2.000 ligações em coisa de 2 minutos, 3 minutos de programa. Ele falou, já está congestionado, mas os oradores estão aí, por quê? Porque o povo quer uma solução, né? O povo quer uma solução. E aí o Paulo, ele fala isso para o povo, e eu vejo hoje pela situação que nós passamos na nossa sociedade, isso não é só no Brasil que está acontecendo. Lá na Venezuela, lá, o que está acontecendo? O povo está estourando os mercados agora, eles não estão nem abrindo mais mercado. Padaria, açougue, nada. Estão colocando 4, 5 jagunços lá, armados até os dentes, para o povo não ir lá estourar as portas de ferro, entrar e saquear tudo. Porque não é só o Brasil, isso está no mundo todo. Como o nosso pastor Nil falou a respeito de Apocalipse, está acontecendo. O fim está chegando. E nós temos que tomar cuidado, assim como Paulo falou aqui, a respeito da murmuração. Porque a murmuração nos leva para o inferno. A murmuração, o reclamar, eles nos levam a perder a nossa salvação. E o mais valioso nós temos, não é os nossos carros, as nossas casas, os bons celulares, as boas roupas, a nossa boa índole, e sim a nossa salvação. Isso é o que é mais precioso. E é o que nós temos que aprender a guardar nos dias de hoje. Murmuração e seus derivados aparecem 40 vezes na Bíblia. O número 40 para representar o limite máximo do homem. É que ele pode suportar, portanto, a murmuração. É um pecado comum e grave entre o povo de Deus. O povo de Israel passou 40 anos rodeando no deserto, não era andando no deserto. Porque o deserto, ele é pequeno, ele não é tão grande assim, para você passar 40 anos andando, né? E o povo, ele murmurou durante os 40 anos. Ou seja, uma murmuração para cada ano. E a Bíblia fala que tem 40 vezes a palavra murmuração escrita na Bíblia. Porque tanto que o povo reclama. Nunca está bom. Nunca está bom para nós. Se nós compramos um carro, queremos trocar logo, pegar o melhor, né? Se compramos um sapato, amanhã lança outro, queremos o melhor. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. E nós não entendemos. E na simples murmuração é que nós pecamos. É um pecado comum, simples, comum, mas nós pecamos, e ele é grave.
ele nos leva à perdição, ele nos leva a perder a nossa salvação. E eu marquei aqui, porque na igreja tanta gente murmura. Por que na igreja tanta gente murmura? Porque o diabo, amados, ele nunca vai se dar por satisfeito sobre nossas vidas. Ele nunca, porque ele sabe que se você estiver bem no seu emprego, você não vai murmurar. Você vai glorificar a Deus, você vai estar nos cultos todos os dias, você vai orar a Deus. Mas quando você passa uma dificuldade, uma prova, aí as coisas começam a abalar o alicerce da nossa vida, e nós deixamos às vezes de orar, deixamos muitas vezes de jejuar, deixamos de acreditar na palavra de Deus. Um irmão vem falar: irmão, fica firme, Deus vai te dar a vitória. Ih, vai dar nada, já estou no vale aí há muito tempo. Esses dias eu mandei um WhatsApp para um grupo de construtores, e tinha um desviado lá, e eu mandei o WhatsApp, falei para ele, ele falou: olha, eu já estou esperando a minha resposta há 4 minutos e 3 meses, e não veio até agora, e não acontece nada. Aí eu escrevi embaixo: querido, tenha fé. Ele falou: eu tenho muita, mas tem muita gente que fica falando besteira, escrevendo besteira, e essas coisas não acreditam, não acontecem. Por quê? Por causa da murmuração. E muitas coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus quer ficar nos testando, que Deus quer ficar nos aprovando ou provando para nos aprovar, mas é por causa da nossa murmuração. Postaram no WhatsApp, até acho que foi da igreja, um rapaz escavando. Ele vai escavando, passa a rocha, passa tudo. Quando está parede de 10 centímetros para ele romper, a parede está cheia de diamante, ele pega e desiste. E muitas das vezes a nossa murmuração faz a gente acontecer isso na nossa vida. Nós achamos que nós estamos tão longe da nossa vitória, estamos tão perto, mas quando abrimos a nossa boca para falar coisa contrária que desagrada a Deus, aí ela fica muito mais distante, fica muito mais longe. E nós temos que tomar esse cuidado com murmuração. Eu digo por mim, porque eu tenho que pregar o que eu vivo. E não que as pessoas vivem, o que eu fico vendo das pessoas vivendo, não, eu tenho que pregar, falar daquilo que acontece comigo. E esses dias eu estava passando por uma situação, eu falei: Deus, e por quê? Deus, por quê? E tal, e conversando com Deus, e até reclamei várias vezes. Aí eu fiquei quieto, falei: eu vou ficar quieto. Aí abri a Bíblia, li essa palavra aqui uma certa feita da semana passada. Aí fui dormir pensando em outras coisas, pensando em outros projetos. Aí Deus me deu a resposta no meu sonho. Aí eu falei: amém. E fiquei em paz com Deus, né? Eu falei: nossa, como Deus é tremendo, né? A gente briga, a gente luta, a gente discute com Ele, fica com raiva dEle, faz birra para Ele. Eu não vou mais na igreja, ou essa semana eu não vou. Eu não vou, eu não faço isso. O pastor pedir para mim fazer isso, eu não vou fazer. Se a irmã falar, não vou também. Tudo está dando errado na minha vida, agora eu vou ficar ajudando os outros. E aí o Senhor mostrou para mim que nós temos que fazer a diferença. E a primeira coisa que eu marquei aqui é assim: o diabo fica de olho em sua oração quando você se levanta de manhã e faz ela. Porque o diabo, ele é estrategista. Ele fica prestando atenção no que você está orando, para ele poder planejar naquele dia várias frustrações, dificuldades e problemas e desgraças na sua vida, para que ocorra, para que você murmure. Porque através de uma simples reclamação ou murmuração, que é a mesma coisa, você peca, e é onde você perde a sua bênção. E nós temos que estar todo o tempo vigilante, nós temos que estar esperto com isso. E aí o diabo, ele fica só de olho, de ouvidos abertos ali, esperando o jeito que você vai orar de manhã. É por isso que eu tomei uma conduta na minha vida. Muitas das vezes eu levanto de manhã, eu não faço nem barulho, eu oro em pensamento com Deus, né? Porque aí a minha vida vai bem. O diabo, ele fica montando um monte de plano louco dele, frustrado, e nada acontece. E quando acontecer, nós temos que ter a sobriedade forte para entender que é o diabo e não murmurar, porque senão nós caímos, nós erramos, nós pecamos, falhamos diante de Deus. E a murmuração, a Bíblia diz que é um dos pecados que Deus mais odeia.
É como se fosse um pecado de feitiçaria. Porque o povo de Israel, ele tirou do povo do Egito, fez que com o povo do Egito desse todo o ouro para eles, devolvesse, pagasse, ou seja, pagasse a sua contratação rescisória, né, toda para eles ali. Eles saíram com ouro, com joias do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, caiu o maná do céu, a rocha deu água, e mesmo assim eles sempre murmuraram contra Deus, sempre brigaram. Quando guardava, Deus falava, não precisa guardar, amanhã vocês vão ter outra alimentação. Não, o povo tinha que guardar, de manhã amanhecia podre. Mas por que Deus fez isso? Moisés, por que tu tirou nós de lá e trouxe nós para cá, para morrer de sede? Lá no Egito tem os rios bons, lá no Egito tem a água, tem cisterna boa, para que você trouxe nós para cá? E nós temos que tomar cuidado, amados, com a murmuração. Quando o crente canta hinos e está alegre, o inimigo procura frustrar essa comunhão e é uma pedrinha. E nós temos que tomar esses certos cuidados. Temos que adorar a Deus. Louvamos aqui agora há pouco alguns louvores. A Bianca louvou aqui. Adorar é o que sou, adorador. Porque o projeto de Deus, amados, o primeiro e único projeto que Deus fez a nós foi ser adoradores. Nós tomamos. Você sabe por que o diabo ele tem raiva de nós? Não é porque somos seres humanos. É porque nós fomos feitos adoradores. Nós tomamos o lugar dele. Nós destronamos Satanás através da boa-ventura do Senhor Deus para nos criar. E nós temos que entender que somos adoradores. Quando nós começamos a adorar, aí as cadeias quebram. Nós vimos lá que Paulo e Silas fez o quê? Estavam presos, mas quando a Bíblia não diz que eles murmuraram. A Bíblia não diz que eles começaram a reclamar. Eles glorificaram a Deus e, em vez de fazer isso, eles começaram a louvar. Tem um louvor da Cassiano que fala, quando está difícil, louve. Se está chorando, louve. Porque o louvor, ele invade os céus, ele quebra. A Bíblia diz que Asaf, ele compôs um hino. Asaf foi o músico, né? O maestro ali da atualidade de Davi. E Asaf, ele fez um hino. E ele compôs esse hino. E quando ele começou a louvar, ninguém se pôde conter de pé diante da presença de Deus. Que tão maravilhoso foi. E naquele tempo, Davi estava passando dificuldade. Naquele tempo, Davi estava com problemas. Os livros de Salmos, nós não temos por capítulo, porque não são histórias, e são louvores, e louvores não tem capítulo, não tem história. Então, todos os salmos são louvores a Deus. Mesmo quando foi Moisés que escreveu, mesmo quando foi Davi que escreveu, mesmo quando foi Asaf que escreveu os salmos, a Bíblia diz que são louvores, são entoados a Deus. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, o Senhor é meu pastor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Salmo 139 tem um louvor, e foi feito pelo um grupo bem antigo, e eles cantavam esse hino, né? Tu me sondas, meu Deus, por detrás ou por diante. Então, todo tempo Deus está nos olhando, e nós temos que estar à espreita, né? Evitar que esse pecado, essa maldição, ela recaia sobre nossa vida. Lógico que nós somos seres humanos e isso pode acontecer no nosso cotidiano, mas nós temos que evitar, fugir da aparência do mal. Evitar o mal, fugir dele, sair fora dele. No segundo diz assim, se a pessoa valoriza mais os problemas, esquecendo as bênçãos, está murmurando. Às vezes nós pensamos tanto no problema, na dificuldade, valorizamos mais isso do que as bênçãos que Deus tem nos dado ou que Deus tem cuidado de nós. Né? Falei certa feita aqui, vim conversando com Deus e conversando com Ele, mas estava reclamando, estava murmurando, porque estava indagando a Deus. Né? E Ele falou, tem te faltado? Não.
Não. Então nós vimos que Deus nas mais simples coisas cuida de nós. E nós não vimos. Nós achamos que Deus tem que dar uma casa no Urbanova, porque Deus tem que me dar uma Audi A6, porque Deus tem que me dar um emprego de 10 mil reais. Porque... Amados, não importa a forma que Deus está cuidando, basta que Ele cuide. E Ele diz que Ele tem cuidado de cada um de nós. Lançai as vossas ansiedades. A ansiedade faz com que nós murmuramos, que nós venhamos pecar. E nós temos que tomar esse cuidado e receber esse conselho para que nós possamos lançar essas ansiedades, as dificuldades, os problemas, as adversidades, os impossíveis na mão de Deus, e Ele vai cuidar de nós. Não importa da forma que for, Ele vai mandar você ir para uma caverna, o corvo vai lá levar carne e água para você. Se você estiver no deserto, vai descer o maná. E se você tiver que atravessar o Jordão, você vai entrar na terra prometida lá, que mana leite e mel, e vai comer dela. Mas não importa da forma que Deus faz. Nós temos que entender que quem cuida de nós é Deus. E quando nós temos esse entendimento, essa percepção, aí nós paramos de errar, de falhar nesse denominador comum chamado murmuração. E isso é perigoso para nós. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém? Dê uma linda salva de palmas. Jonas, está escrito lá em Jonas 4:8. Quem já pregou esse sermão, faça converter o prefeito e o governador. Jonas, ele pregou e ele conseguiu, através da pregação, converter o prefeito e o governador da cidade. E o governador da cidade e o prefeito se uniram e colocaram o povo em jejum, por arrependimento aos seus pecados. Mas só que Jonas, depois disso, Jonas vai murmurar. Deus mandou ele ir para Nínive, ele não foi, pegou o navio, foi para outra situação. No meio do caminho as águas ficaram revoltas, ele foi jogado no meio do mar, o peixe engoliu ele. Estava sendo cuidado por Deus. Ele estava lá em Isaías 43, as águas não te submergirão. Ele foi jogado no mar, e a Bíblia diz que veio um peixe logo e engoliu ele para que ele não morresse afogado. E dentro da baleia ele teve um lugarzinho especial para ele, onde Deus cuidou dele. E mesmo assim, ele foi lá, um homem que tinha uma palavra poderosa, através do Espírito Santo de Deus, foi lá, pregou para a nação. O governador e o prefeito ficou atônito com aquela palavra que Deus estava mandando através dele. Eles se converteram, proclamaram um jejum para o povo, toda a nação, para se arrepender do seu pecado diante de Deus. E depois disso ele sai de lá e vai murmurar no pé de amoreira. Vai lá reclamar para Deus por que ela morreu, por que ela murchou. Você vê, olha só como que é o homem. Tanto faz ser um grande homem de Deus, como ser um pequeno homem de Deus. Que essa dificuldade, ela encarna em nossas vidas. E ela entra assim de uma maneira que nós não entendemos. A B aqui eu escrevi assim: quando o diabo quer fazer murmurar, coloca vendas nos olhos. As pessoas não olham para as coisas e não percebem. Aí o diabo, ele consegue fazer isso. E a murmuração, ela tem esse poder. Porque as pessoas começam a falar, nos dar conselhos: olha, entende isso, faça isso. E a pessoa: não, mas não dá, porque está difícil. Eu tenho acompanhado um casal, e a gente sempre dá conselho para eles, conversa com eles. Mas sempre que a gente vai com uma palavra de conselho, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de mudança, a pessoa vem rebatendo com outra em murmuração. Porque não dá por causa disso, por causa daquilo, porque está assim, porque é ruim. E a murmuração faz isso. Como eu disse lá no começo, o mundo, ele é estimulado pelo diabo. A sociedade, ela é estimulada pelo diabo para estar pecando apenas por esse pecado de murmuração, reclamando. Como eu falei, nós nunca estamos bem com aquilo que temos ou que fazemos. Se eu sou um mestre de obra, eu quero virar engenheiro, Não que isso seja pecado,
mas tudo na presença de Deus, tudo na vontade de Deus, tudo da permissão de Deus, porque a partir do momento que eu passo a sair, né, da minha vida normal de ser humano e passo a ser servo, eu já não tenho mais vontade, porque ser servo é uma pessoa que não tem mais a sua própria vontade, ela faz aquilo que o seu Senhor manda, e muitas das vezes em nossas vidas, nós queremos ser Senhor, e nós não queremos mais ser servo. É onde se instala o problema da murmuração. E o diabo, ele faz isso. Ele põe as mínimas coisas nos nossos olhos para que nós possamos perder a percepção que Deus, ele é maior acima de tudo isso. Louvado seja Deus. Lá em João 15:11, diz que, porque em tão pouco tempo tens as consolações de Deus para as palavras que a doçura te dizem, né? Que em tão pouco tempo, né, tem as palavras de Deus como consolação nossa. É muito pouco tempo, mas quando nós passamos uma dificuldade, algum problema, nós murmuramos, aí vem aquela carreta grande que a gente começa a reclamar de Deus, a falar de Deus, né? A falar das coisas que não acontecem, e isso é um perigo, amados, e isso é um perigo, nós temos que vigiar, né? Ficar à espreita, resistir o diabo para que ele não possa nos colocar essa dificuldade em nosso meio. A nossa sociedade, ela perece por isso, porque nós só sabemos murmurar. Nós só sabemos murmurar. O nosso país, ele passa por uma fragilidade muito grande econômica. Por quê? Porque murmuramos, porque o povo murmura, nunca está bom. O governo Lula lá deu aquele Bolsa Família, era R$100 e poucos, está ruim, tinha que aumentar. Aí vai lá, dá ajuda de gás, dá isso, dá aquilo, sempre está ruim, sempre o ser humano quer mais, sempre o ser humano está reclamando. Se estamos desempregados, a gente vai, oh, Jesus, pelo amor de Deus, abra um serviço, nem que seja de R$1.500 para eu trabalhar. Aí quando você entra no serviço, dá 4 meses, 5 meses, 6 meses, você já está reclamando, já está pedindo para Deus para te abençoar, para te aumentar, para melhorar, para mudar. Nós nunca estamos satisfeitos. Por quê? Porque nós fomos feitos dessa maneira, né? A sociedade, ela faz isso. São grandes estimuladores para que nós venhamos murmurar, reclamar. E que nós, em nome de Jesus Cristo, tenhamos misericórdia. Diga para o seu vizinho assim: tem tudo sem Deus e não temos nada, mas temos Deus, não há razão para murmurarmos. Amém? Se nós não temos nada, mas temos Deus, nós não temos razão para murmurar. Apenas ficar na posição e esperar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque às vezes nós murmuramos demais, reclamamos demais, e isso é uma dificuldade muito grande. Murmuraram porque passaram o amor fraternal, né? Aqui está dizendo, nessa palavra. Eles murmuraram, Filipenses murmurou porque ele já estava passando o amor fraternal da vida deles. Eles já não estavam mais compreendendo o que Deus estava fazendo. E a murmuração, ela começa a trazer várias dificuldades. Então, para que nós tenhamos uma vida de sucesso, uma vida de vitória, nós temos que falar. Tem grandes pessoas que são estimuladores, né, de empresas. Quando a empresa vai ruim, eles vão lá, começam a estimular os empregados. E as palavras deles são sempre positivas. Eles sempre falam palavras positivas. Eles nunca falam. E uma das coisas que em toda palestra que eles falam para o povo para não reclamar. Não reclame. Continue trabalhando. Está ruim, não reclame. Né? A sunamita fez um quarto lá para Eliseu e não pediu nada. E Eliseu falou que depois de 1 ano ela ia ter o seu filho. E ela teve. Só que passado alguns anos essa criança morreu. Só que a Bíblia diz que esse menino teve uma dor de cabeça. E aí ele ficou no colo do seu pai. E o seu criado, o pai mandou que o criado fosse levar o seu filho, fosse levar o seu filho até a sua mãe. E ali a mãe pegou o filho no colo. E quando ela pegou, passado alguns minutos, essa criança veio a falecer.
Só que ela não murmurou, ela não reclamou, ela não falou nada. Simplesmente, ela pegou o seu criado e mandou que ele fosse na frente. Não diga nada para ninguém. Alcance o homem de Deus que eu quero falar com ele. E no meio do caminho, ela viu os curiosos na sua vida e tendo perguntas, vai bem contigo? Ela poderia falar o quê? Vai uma porcaria comigo. Nosso Deus, a minha vida está uma lástima. Né? O profeta falou que eu ia ter um filho, passado alguns anos, agora o meu filho morre no meu colo com uma dor de cabeça. Mas ela não falou isso. E o moço, o Geazi, o moço de Eliseu, perguntou para ela, vai bem contigo? Ela, vai bem. Vai bem com teu marido? Vai bem. Vai bem com teu filho? Vai bem. O filho estava morto. Mas ela disse o quê? Vai bem. A confissão dela foi positiva. E por isso que Deus operou um milagre e o menino foi ressuscitado. Então nós temos que aprender. A Bíblia ela é cheia de tesouros para nos ensinar a respeito da murmuração, a respeito de vitórias e bênçãos na nossa vida. Faça uma análise em você mesmo. Se as coisas têm ido difícil, quais são as palavras que nós assim temos falado no mundo espiritual? Ou às vezes porque o pai não dá isso, eu reclamo, ou porque isso, ou porque aquilo. E nós temos que tomar esse cuidado. Murmurar, amados, é uma grande dificuldade do povo. Como eu falei no começo, o povo de Israel pereceu no Egito. Toda uma nação que saiu lá da terra prometida, morreu no Egito, morreu no deserto, porque murmuraram. Só entraram aqueles que não murmuraram, aqueles que acreditaram que Deus tinha uma vitória para eles. E a murmuração, ela faz isso conosco. Quem ama o seu irmão é homicida. Quem ama o seu irmão é homicida e deve ir para a cadeia. Está lá em João 1:15. Quantas vezes falamos mal, quantas vezes reclamamos, quantas vezes murmuramos das pessoas, sem apenas conhecer direito, né? Tem pessoas que só em olhar a gente já faz uma autoanálise, né? Reclama do nosso jeito de falar, do nosso jeito de se comportar, nos subjuga e não sabe que isso também é reclamar e murmurar. E lá em 1 João 3,15 diz que é homicida falar mal do seu irmão. É uma murmuração. Você passou a falar mal, já está murmurando, falando errado. E diz também lá em Salmos 41:7 que é mentiroso e não amigo a pessoa que tem esse tipo de conduta. Então tome cuidado em nome de Jesus Cristo. Murmuram porque são perseguidos por demônios. Tem vários exemplos aqui na Bíblia a respeito disso. A respeito da pessoa que murmura. A pessoa que murmura, ela é perseguida por demônios. E tem que tomar cuidado. Porque não é Deus que está no negócio, não. É muito forte essa palavra, mas é verdade. Demônios da insatisfação. Quando a terra engoliu o povo, né, com Coré, Datã e Abirão lá, e eles estavam murmurando. Eles estavam indagando por que Deus estava usando mais a Moisés do que a eles, porque eles foram colocados como sacerdotes, mas Deus não falava com eles, Deus não usava eles, Deus isso, Deus aquilo, né? E com eles morreram 250 pessoas, foram engolidas vivas. A terra se abriu e eles foram engolidos vivos. Por quê? Porque murmuraram, porque reclamaram de Deus, reclamaram das coisas. Muitas das vezes o pastor escolhe alguém para ou abrir o culto, ou para pregar, ou para dirigir, ou para fazer isso, ou fazer aquilo. E por que não foi eu? Por que eu tenho uma palavra melhor? Por que isso, ou por que aquilo? E tome cuidado, está murmurando, está reclamando. A terra pode se abrir para você. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e se Ele é eternamente, amados, não é porque estamos em tempos modernos que Ele não pode abrir a terra, não. Estamos no tempo da graça, mas a Bíblia diz que Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Os discípulos murmuraram, está lá em Marcos 14:15 lá. E aconteceu o que com eles? Então temos que tomar cuidado. O magro, eu escrevi uma reflexão aqui que diz assim: o magro chega diante do espelho e diz: ó meu Deus, será que não vou engordar nunca?
O obeso reclama, o baixinho diz que está cansado de ser chamado de Zaqueu, e eu ganho uma mixaria. As coisas mais comuns que nós temos. Essa pessoa está muito magra, e eu mesmo tenho pessoas que eu conheço que quer engordar de todo jeito. Quer pegar um som do gordo, quer isso, quer aquilo, porque está muito magro, não sei o que, quer engordar. O outro, porque é baixinho, está cansado de ser chamado de baixinho. Amados, nós temos que entender que Deus foi quem fez você. A Bíblia diz lá no começo do mundo que Ele desceu na terra junto com a Trindade e Ele fez você com a mão dele. Então você é feitura da mão de Deus, da forma que Ele te fez. Você não é feio, você não é gordo, você não é magro, você não é baixinho, você não é alto, você não é nada. Você é da forma que Deus te criou. Então se contente com isso e glorifique a Deus. Agradeça a Deus da forma que você foi feito. Amém? E eu acho interessante a respeito dessa reflexão aqui, né? Porque a mulherada principalmente, né? A gente vê a mulherada fica atônita. A questão da chapinha, a questão da progressiva, né? Fica aquela coisa toda. E quando está com o cabelo encaracolado, aí quer ficar com o cabelo liso. Aí quando está com o cabelo liso, daqui a pouco deixa passar, né? Sempre está mudando, né? Porque nunca está satisfeito. Isso é natural do ser humano. E Deus vem nos ensinar em tudo, nós não murmurarmos, não reclamarmos, estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Que no momento certo Ele vai fazer coisas maiores sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Para concluir aqui, melhor para a igreja é nunca dar atenção ao murmurador. Vigie. O murmurador, ele gasta o seu tempo murmurando e não louvando a Deus, né? Consagramos a nossa vida a Deus e nunca permita que seja uma casa de murmuração. Pelo contrário, deve ser uma casa de oração e adoração. Amém? Então quando você vê alguém murmurando, reclamando de alguma coisa, rapa fora. Deixa falando sozinho. Porque essa pessoa ela não tem nada de bom para te dar. Nada de bom para te oferecer. Porque senão você vai cair lá no pecado de Abirão, Dotã e Coré. Você vai cair nesse pecado. E a terra pode se abrir de uma outra forma para você. E você entrar numa grande dificuldade. Louvado seja Deus. A geração velha de Israel, com a exceção de Josué e Caleb, não experimentaram não entraram na terra prometida por causa da murmuração em suas casas ou tendas. Louvado seja Deus. Então tome cuidado a partir de hoje. Agradeça a Deus o serviço que você tem. Agradeça a Deus o carro que você tem. Agradeça o pastor que você tem. Agradeça os obreiros que estão à disposição de você. Aí agradeça a Deus a igreja. Agradeça tudo a Deus. Sabe? Porque nos momentos difíceis é que nós entendemos que Deus cuida de nós. Porque quando nós temos o nosso salário, nós temos a nossa posição social perfeita, né, estável, o que acontece? Nós não acreditamos que é Deus que está fazendo por nós. Ah, não, é o meu salário, é o meu patrão, é a minha empresa. Mas quando nós entramos numa dificuldade, aí nós vimos que quem cuida de nós é Deus. Então, o cuidado de Deus é diferente para cada um de nós. Apenas fique como Paulo e Silas fez, orando e louvando ao Senhor na sua dificuldade, no problema, na sua prova, no seu tempo de experimento com Deus. Porque com certeza, no momento certo, Deus vai te dar a vitória. Amém? Acredite nessa palavra mesmo. Depois você lê lá Filipenses 2 em diante, você vai entender melhor, né? Que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Ele não se usurpou a ser servo. Antes tomou a condição de homem para que eu e você tivéssemos a salvação garantida através da vida dele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Dê uma